Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja que horário que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando mais uma edição do programa Tudo Aqui pelo canal do YouTube da VFVTV. Hoje eu entrevisto aqui o repórter esportivo da TV Gazeta, setorista do Corinthians, Thiago Salazar. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando contigo no seu canal do YouTube. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria começar te perguntando como foi o seu início de carreira. Então, meu início de carreira, eu entrei na faculdade de jornalismo justamente para trabalhar com esporte. Sempre foi minha intenção, unir o jornalismo ao mundo do esporte. E faltando ali alguns meses para eu me formar, eu consegui um estágio no jornal Diário do Litoral, aqui de Santos, que é a minha cidade. Comecei lá como estagiário, justamente nas páginas esportivas. Me formei, eles me contrataram como jornalista. E ali eu fui de estagiário para jornalista, para editor, na verdade. Depois fui convidado a ir a São Paulo pela Gazeta Esportiva. Fui setorista do Santos, do São Paulo, do Corinthians, cobri seleção brasileira, enfim. Foi assim que tudo começou para mim. Sim, como é ser setorista do Corinthians? Cara, é uma responsabilidade muito grande, né? É muito bacana pela visibilidade, pelo tamanho do clube, né? E porque hoje em dia você tem as redes sociais, né? Quando eu comecei, não tinha rede social. Aí criaram o Facebook, até tinha, mas era algo muito menos difundido. Aí criaram o Facebook e aos poucos eu fui entrando nesse mundo. Depois depois veio a necessidade das interações por vídeo, por YouTube e tudo mais, então eu peguei isso ainda engatinhando, né? Hoje é um barato, porque ser setorista hoje tem muito torcedor que deixa ali a notificação do seu perfil, ele busca a notícia no seu perfil e não diretamente no site para o qual você trabalha, na rádio, na televisão. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, a gente fica atento 24 horas a qualquer momento, então ser setorista tem essa peculiaridade de que quando acontece alguma coisa no clube, o que todo mundo espera é de imediato uma resposta dos setoristas especificamente, não dos outros jornalistas que até fazem ali a cobertura esportiva, mas em tese não têm a mesma responsabilidade. Sim, E como é a sua relação com o torcedor corintiano, principalmente nas redes sociais, para interagir com ele? Isso é um barato, porque isso é uma necessidade de hoje em dia, né? Eu mesmo vou te confessar que eu sempre fui muito avesso às redes sociais. Eu nunca fui muito fã, nunca gostei muito das redes sociais, mas eu percebi, óbvio, que é um caminho sem volta, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Então, o que a gente faz, o que eu faço é tomar o devido cuidado, não perder a espontaneidade, mas tomar o devido cuidado nas redes sociais, procurar essa interação, procurar uma interação desde que tenha respeito de ambos os lados. É muito bacana isso, eu percebo que o torcedor se sente prestigiado quando a gente interage. É também muito legal, eu já fiz muita matéria a partir justamente da percepção que eu tive das redes sociais, mas também é importante entender que é perceptível como o torcedor comum, aquele que vai ao estádio, não é tão ligado às redes sociais, ele é um pouco diferente daquele torcedor das redes sociais. Rola até uma rivalidade, assim, de a fiel Twitter, a fiel povão que vai para o estádio. Então a gente percebe até que são mundos assim um pouco diferentes. Mas a relação é essa. Dá para ser bem saudável, com respeito, e se souber usar uma maneira legal ali os dois lados. Eu tento só não entrar muito em vida pessoal, tento deixar a coisa bem focada na relação ali profissional. Sim, como você lida com o alvoroço do torcedor quando você dá informação de uma possível contratação? Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal, é uma das partes mais satisfatórias das nossas obrigações, né? Você ir atrás, conseguir uma informação em primeira mão e perceber uma reação da torcida no Twitter, seja onde for. Isso é muito bacana. É legal porque dá visibilidade para o nosso trabalho,
É também legal porque você percebe a confiança que muitos torcedores, muitos leitores, telespectadores têm no seu trabalho, então é gratificante também, mas também isso vem carregado de uma responsabilidade tremenda, né? Porque um erro seu com uma informação dada errada, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas é sempre uma responsabilidade muito grande, porque você imagina você anunciar uma contratação, causar um alvoroço, uma euforia e no final ela não se concretizar, né? Tudo que vem de bom se torna ruim para você nos reflexos imediatos nas redes sociais. Então, é muito gostoso, é gratificante, mas também carrega uma responsabilidade muito grande. Sim, como você lida com um desencontro de informações? Amigo, isso hoje em dia, eu digo que isso sempre existiu, mas hoje em dia isso se agravou demais justamente pelas redes sociais e justamente porque hoje a gente tem muitas páginas na internet, perfis de torcedores que tentam ali acompanhar o noticiário do Corinthians, do São Paulo, de qualquer time. E às vezes, muitas vezes, os torcedores acompanham essas páginas porque se identificam e eles tentam ali também trazer informações, muitas vezes tem perfis mais sérios do que os outros, né? Então tem muito perfil que dá informação sem crédito, que dá uma informação sem apurar, sem investigar, ou por exemplo, posta alguma coisa e escreve: eu não tenho certeza, nós estamos checando, mas aconteceu isso daqui, que é totalmente avesso à nossa profissão, né? A gente deve sempre divulgar depois de apurar. E o que acontece? Hoje em dia, por causa desses eventos, muitas vezes, nós, setoristas, jornalistas, que estamos ali na cobertura, a gente às vezes tem que trabalhar para desmentir uma informação. Isso aconteceu recentemente, quando foi um boato na internet, surgiu de 2 casos do Corinthians, jogadores que teriam contraído o coronavírus, a Covid, e eu mesmo passei a ser bombardeado por perguntas de um assunto que não existiu, não era verdade, e que eu, como jornalista, tive que correr atrás, só porque alguém disse que havia acontecido. Se não fosse isso, jamais esse assunto teria partido de nós, jornalistas, eu jamais teria que ir atrás. Então a gente passa, às vezes, até que ter que desmentir uma informação que está totalmente fora de contexto. Então, esse é um pouco chato, essa parte, assim, é um pouco do ônus que as redes sociais trazem para a gente ali, para os jornalistas que estão, de fato, no dia a dia em busca das notícias do Corinthians ou de qualquer outro clube. Agora falando já especificamente sobre o Corinthians, o que o Corinthians precisa fazer para sair dessa grave situação financeira? Olha, Vitor, o Corinthians, ele realmente vive uma grave situação financeira e aí nós temos os dois extremos, né? O Corinthians vive um ano eleitoral, que sempre tem que ser levado em consideração, porque você tem discursos inflamados e exagerados de todos os lados, muitas vezes com interesses. E o Corinthians, eu entendo que ele não vive uma situação desesperadora, como a oposição tenta colocar, mas ele também não vive uma situação meramente confortável, tranquila e normal, como a situação tenta colocar. É uma situação que requer, de fato, uma mudança drástica, relativamente drástica, de cenário, de gestão. O Corinthians precisa mudar. O Corinthians errou muito nos últimos anos na maneira de gerir o clube, principalmente em 2019. 2019 é um ano caótico para o Corinthians, de muitas atitudes erradas, exageros de todas as partes. O clube, ao meu entender, percebeu isso, está tentando corrigir a rota, tentando trazer o carro de volta para a estrada. Entendo que é uma situação totalmente controlada, desde que o Corinthians realmente se conforme que tem que mudar a rota, tem que mudar a sua maneira de gerir, mudar a maneira de fazer investimento. Eu acho que se o Corinthians entrar nessa linha, em 2 temporadas ele consegue equilibrar bem as contas. Mas é isso, não tem muito segredo. Agora é diminuir as despesas, tentar aumentar as receitas, segurar os investimentos mais altos com o elenco, principalmente, tomar cuidado com esportes amadores, que é algo caro e que dificilmente traz lucro para o clube. Não tem muito para onde fugir, independente de quem estará à frente do clube nesse momento.
Como você avalia a atual gestão do Corinthians, a gestão André Sanches atual? A atual gestão, o André Sanches, ele é difícil avaliar o André Sanches porque você tem, de novo, os dois extremos. O André Sanches, ele é responsável, não sozinho, claro, mas ele é quem liderou a construção do CT do Corinthians, a construção do CT da base do Corinthians, a construção do estádio do Corinthians. Ele tem uma influência muito grande no fato do Corinthians ter sido o clube brasileiro que mais venceu títulos nos últimos 10 anos. Então, assim, tem muita coisa boa que o André Sanches fez pelo Corinthians. Mas ele também é responsável por essa dívida tremenda que cresceu demais nos últimos anos. Ele era o presidente já em 2018, então o caos financeiro, o buraco que o Corinthians se enfiou em 2019 também é de responsabilidade do André Sanches. A dívida vinha crescendo pouco a pouco. Em um ano, na gestão do André Sanches, ela cresceu tudo que vinha crescendo nos últimos 6, 5 anos. Então, assim, ele também tem culpa direta no que foi feito em 2019. Então, entendo que o André Sanches não deveria ter voltado à gestão do Corinthians, principalmente para ficar com a imagem que ele deixou no passado. Quis voltar para resolver o problema da Arena Corinthians. Diz ele que vai conseguir, está tentando de todos os jeitos, veio a pandemia para atrapalhar. Entendo que é uma gestão passiva de críticas e elogios, somando as duas gestões dele, né? A primeira gestão, sem dúvida, muito melhor do que essa segunda, sem a menor dúvida. E agora ele tem aí alguns meses para tentar entregar o clube numa situação muito melhor do que ele virou o ano de 2019. Você acha que é possível o Corinthians conquistar algum título nessa temporada, como o mais viável é a Copa do Brasil? Sim, sem dúvida. A história mostra isso, Vitor. Eu acho um tremendo equívoco. Isso não vale só para o Corinthians, tá? Mas estamos falando de Corinthians. Isso é um tremendo equívoco, achar que você precisa ter times milionários para ser campeão. O que eu entendo que as pessoas estão dizendo que o Corinthians precisa priorizar o saneamento das contas. O Corinthians não dá para querer agora investir num jogador de 40 milhões de reais, como fez em 2013 com o Alexandre Pato, sabe? Não é o momento para isso. O momento é de priorizar as contas, mas isso não quer dizer que você não vai lutar para ser campeão. É só uma questão que o pessoal está confundindo. Às vezes você até aumenta um pouquinho a sua dívida, como o Mário Bob fez, mas pensando em reforçar o time, focar em ser campeão. Não é o caso. O foco agora tem que ser, de fato, arrumar as contas. Mas, claro que dá para montar um time competitivo. Pode não ser um time estrelado, mas um time competitivo. E a história mostra isso. O Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras em 2018, com um time inferior ao do Palmeiras em 2019, também em 2017, campeão brasileiro, quando ninguém esperava. Mas eu acho que fica o maior exemplo aí, em 1990, o Corinthians conquistou o seu primeiro título brasileiro com um time muito inferior à maior parte dos seus grandes rivais, muito inferior ao São Paulo na época, que foi o vice-campeão, assim como em 77 o time do Corinthians era inferior ao da Ponte Preta, e nós temos aí inúmeras situações em que o Corinthians venceu com times que, se você pegasse no papel, inferior. Então, tem camisa, tem torcida, tem história, tem a rivalidade, tudo isso entra em campo. É claro que a probabilidade de ser campeão é sempre muito maior quando você tem, tecnicamente, um time melhor. Mas pagar as contas não significa que você viverá um jejum de títulos. Sim, o Corinthians atualmente ele só pode contratar jogadores que, de certa forma, tinham oportunidades de mercado, por exemplo, certo? Explica mais um pouco sobre essa situação. Isso tem tudo a ver com o que eu falei agora, sobre essa ausência de poder para grandes investimentos. Então, o que o Corinthians vai buscar é isso. Por exemplo, o Jô vai contratar. A primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é diminuir a quantidade, né? O ano passado, se eu não me engano, foram 35 contratações. O clube, de fato, perdeu a mão. E segundo, tomar cuidado com as questões salariais. Por exemplo, o Mauro Bocelli não deve renovar seu contrato para o ano que vem, porque o Corinthians contratou o Jô. Então, você tem um jogador de 35 anos que vence o contrato em dezembro, e você tem um jogador para a mesma posição de 33 anos que vence o contrato só em 2023.
Você vai renovar com você vai ficar com 2 jogadores para a mesma posição, com salários altos e parecidos, e jogadores já veteranos. Eu acho que é isso que o Corinthians vai equilibrar. De repente, ter um titular como um Fagner, que recebe o topo salarial, mas ter um reserva que recebe muito menos e não está longe ali da mesma categoria do que o titular. O Corinthians, então, vai buscar isso. Buscar um Jô, que foi contratado não existe nada a custo zero no futebol, mas que o Corinthians não precisou desembolsar nada para pagar a multa rescisória, nada disso. Então você busca um jogador que tem que se adequar à sua folha salarial e que de preferência esteja livre no mercado, consiga uma rescisão amigável e que não necessite o Corinthians de fato investir uma quantia alta. É isso que o Corinthians deve fazer. E tem uma coisa também importante, Vitor. O Corinthians contratou muitos jovens, principalmente em 2019. O exemplo disso é o Arauz, tem o Matheus Vital, até que veio um pouquinho antes. Então, o Corinthians tem muitos jovens ali no seu elenco, subiu o Piton agora, trouxe o Everaldo, tem o Janderson. E esses jogadores normalmente demoram um pouquinho para amadurecer, para criar corpo dentro da equipe. O Corinthians entende que foram contratações caras, como o Bruno Mendes, por exemplo, que estão ali maturando. Então, quem sabe o Corinthians aí também não precisa investir muito nessas próximas temporadas, se contar com uma resposta técnica desses investimentos feitos em jogadores mais jovens. E agora eu queria saber, eu queria que você chutasse uma coisa. Quem você acha que vai ser o novo presidente do Corinthians, pela situação que você está vendo? Chuta. Se você puder, quem você acha que vai ser o novo presidente do Corinthians? É muito difícil dar essa resposta, sabe por quê, Vitor? Você, por exemplo, é um cara que está nas redes sociais, você deve perceber isso. A gente tem que entender que quem decide o novo presidente do Corinthians são sócios do Corinthians. Não é o torcedor da rede social, não é o torcedor comum, não é o torcedor do fiel torcedor, são sócios do Corinthians. E o Parque São Jorge é um mundo, muitas vezes, muito diferente do que a gente vê na arquibancada, do que a gente vê no Twitter, no Instagram. Então, quando a gente olha para dentro do Parque São Jorge, que é ali quem vai decidir, de fato, o próximo presidente, eu percebo que a atual gestão ainda tem uma grande chance de conseguir uma reeleição, caso mande aí um candidato como o Duílio Monteiro Alves. Isso pode acontecer por meio de um apoio ao Paulo Garcia, que hoje detém, tenho quase certeza, que a maior parte do eleitorado, Paulo Garcia. Então, a opinião ali, a posição do Paulo Garcia é muito importante para decidir isso. Você tem o Augusto Melo, que é uma posição que corre por fora, não vejo ele como favorito nesse momento. E o Mário Gobi, ele de fato tornou a oposição do Corinthians muito forte, ele é um nome muito forte. E ele conseguiu unir alguns grupos, o que fez a oposição muito forte. Entendo que o Mário Gobi vem muito forte, ele tem grandes chances de conseguir. O problema é que dentro do Parque São Jorge, de fato, ele compete ali com Paulo Garcia, a turma do Paulo Garcia e a turma do André Sanches. Essas duas turmas juntas, eu não sei, eu creio que elas ainda têm maioria e por isso possam vencer a eleição. Mas se eles ficarem divididos, por exemplo, a turma do Mário Gobi volta a ter grandes chances. Eu entendo o seguinte, não dá para saber quem vai ganhar, tá? Até porque nós temos alguns meses pela frente e muita coisa pode acontecer até lá. Você imagina se o André Sanches consegue resolver o problema da arena. Isso muda drasticamente os votos de dentro do Corinthians. Mas eu entendo que a posição do Corinthians com o Mário Gobi nunca teve tanta chance de tirar da gestão o Grupo Renovação e Transparência. Eu acho que essa eleição deve ser a mais acirrada e a que a oposição tem mais chance desde lá de 2008, quando o André Sanches assumiu a presidência. Sim, agora eu queria saber qual foi a cobertura mais marcante que você já fez na sua carreira? A cobertura mais marcante? Olha, eu tenho muitos momentos especiais em várias coberturas diferentes. Eu fui setorista do Santos por muitos anos, do São Paulo por muitos anos, já sou setorista do Corinthians há alguns anos, cobri Copa do Mundo de 2014, cobri a Copa América agora
de 2019. Então, dentro de cada cobertura eu tenho alguns momentos bem marcantes, mas eu acho que eu vou ficar com a Copa América. Eu cobri a final da Copa das Confederações de 2013, foi um marco para mim. Eu cobri só a final, mas foi bem diferente cobrir aquela final. A Copa do Mundo também foi um momento muito bacana, porque eu fiquei aqui em Santos correndo atrás de seleções como México, Bósnia e Costa Rica, que estavam hospedadas aqui. Foi também... É um tipo de trabalho que foge muito da nossa rotina, né? Eu acho que por isso que é legal. Mas a Copa América foi especial porque eu estava na Granja Comari, fiquei lá alguns dias, depois cobri alguns jogos da seleção brasileira, inclusive a final no Maracanã. Teve toda aquela situação do Neymar, da questão da acusação de estupro, viver aquilo ali em loco, perceber o tamanho daquilo, uma repercussão mundial, né? Vai muito além do que a gente faz no dia a dia. Eu acho que esse foi um momento marcante para mim. Sim, vamos para a penúltima pergunta. Quem é a sua referência no jornalismo esportivo? Olha, a minha referência no jornalismo esportivo, eu tenho algumas, tá? Eu tive o privilégio, Vitor, e eu acho isso fundamental para quem está começando na área. Quando eu estava começando, quando eu ainda era um mero estagiário, quando eu já estava formado, recém-formado, mas começando a ser setorista, eu comecei a ser setorista do Santos. E do meu lado, tinham pessoas como Luciano Ribeiro, Alex Sabino, Samir Carvalho, o Pássaro. Eu tinha alguns jornalistas ao meu lado, grandes jornalistas que já estavam na área, Sanches Filho, jornalistas que já estavam na área há muitos anos, conheciam bem o território. E eu muitas vezes trabalhava olhando para o lado, conversando, buscando me aproximar. E eu acho que isso faz total diferença para você mais para frente, formar o caráter jornalístico, saber que tipo de decisão você deve tomar em determinados momentos. Eu vejo muitas vezes algumas redações muito jovens, alguns grupos de setoristas todos muito jovens, isso não entendo como algo muito bom. Mas é claro que com o tempo você vai se aproximando de algumas pessoas, você tem algumas pessoas como espelho, pessoas que você no começo só vê pela televisão, depois viram seus amigos, e você se espelha muitas vezes para comentário, eu gosto muito de ver o fulano, para comentar em rádio, o ciclano, para texto, o outro. Então, assim, você acaba criando vários nortes. Mas eu te digo que a minha referência, principalmente lá no começo, e até hoje eu trago muitos ensinamentos, ela veio do Luciano Ribeiro, um jornalista que agora ele não está na área, mas é um grande jornalista, trabalhou em muitos jornais, o seu último trabalho foi no Diário de São Paulo, um cara, um profissional ético, competente, escreve muito bem, sempre foi muito bom de apuração, sempre foi um cara articulado, sempre foi um cara amigo, firme nas suas posições como profissional, mas nunca sacana. Então era um cara que ele reunia praticamente todas as qualidades que eu entendo que um jornalista tem que ter. Então, se fosse para escolher um cara que me influenciou bastante, esse cara, sem dúvida, é o Luciano Ribeiro, que eu tenho o prazer de ser um amigo pessoal hoje em dia. Sim, agora vamos para a última pergunta. Que dica você dá para quem quer seguir essa área do jornalismo esportivo? Olha, meu amigo, essa é uma área que não vive os seus melhores momentos devido à crise do país, à crise dos veículos de comunicação. Nós temos hoje redações cada vez mais enxutas. Hoje o jornalista, ele apura, ele escreve, ele revisa, ele tira foto. A nossa profissão viveu uma mutação muito grande depois do advento da internet. E isso se agravou, se intensificou com a vinda das redes sociais. Então, o que eu indico? Eu indico algo que, para quem está começando, já não vai ser tão diferente como para mim. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que buscar me informar sobre essas novas plataformas. Quem está começando já começa com elas bem conhecidas, né? Então, o que eu indico é você estar sempre muito antenado. Não adianta, a gente não faz só o que gosta. Então, você tem que estar antenado às linguagens da televisão, do rádio, da escrita, das redes sociais, tomar cuidado, de maneira nenhuma se prostituir, como a gente fala, manter sua posição, levar a sério
E o que eu digo sempre, tentar fazer o melhor onde você está, tá? Então, muitas vezes a pessoa, ela quer trabalhar na Globo, na ESPN, mas ela está começando no seu jornal ali na sua cidade, tenta fazer o melhor que você pode dentro desse jornal e tenta ser relevante nesse nicho mais, mais fechado ali. Às vezes você não vai ter uma repercussão muito grande, mas essa repercussão interna, ela vai se alastrando, ela vai crescendo. É assim que tudo vai acontecendo. Você passa a ser reconhecido dentro da sua empresa, dentro do seu meio, dentro do seu círculo de amigos, dentro da sua cidade, e conforme você vai conseguindo notícias e apurações, informações, seu trabalho vai sendo reconhecido, você vai alastrando conhecimento, vai alastrando, vai propagando suas divulgações, até que você alcança ali os mercados que você pretende. Para isso, de maneira nenhuma, se prostitua. Esse é o meu conselho, né? Quem sou eu para dar um conselho? Mas o que eu vejo é que muitas vezes alguns jornalistas têm muita ânsia de chegar ao auge muito rápido, fazem tudo por isso, então tem que tomar cuidado. Tentem chegar lá de uma maneira profissional, de uma maneira ética e nunca desrespeitando a profissão de jornalista. Sim. Bom, muito obrigado a todos pela audiência. O programa do aqui de hoje está terminando. Muito obrigado, Thiago Salazar. Eu que agradeço, Vitor. Estamos às ordens e boa sorte aí. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Valeu. Muito obrigado a todos pela audiência.